sempre alerta para servir. Chamo-me Cláudio de Carvalho. Eu ingressei no executismo em 1965, no agrupamento número 220, pertencente ao Corpo Nacional de Escutas, no Seminário de Luanda. Em 1968 foi a minha primeira participação numa atividade internacional de escutismo. Coincidiu com o 13º Acampamento Nacional, que se realizou em Portugal, em Porto Alegre, e também o 5º Jamboree Internacional. O escutismo em Angola iniciou em 1924. Portanto, foi quando o núcleo da Associação de Escuteiros de Portugal, portanto, o AEP, se instalou no nosso país. Em 1932 surgiu o Corpo Nacional de Escutas, que se foi desenvolvendo e ilustrando através do de Angola. A partir da independência, portanto, em 1975, as atividades escutistas foram suspensas, vindo a reiniciar em 1990. Isso por iniciativa de alguns dirigentes do Ministério da Juventude e Esportes, isso na qualidade do vice-ministro na altura, e do então chefe nacional, que deveria ser chefe nacional da associação, o chefe Rui Falcão Pinto de Andrade. Ora, foram emitidos alguns comunicados para reunir os antigos escuteiros. Na primeira fase apareceram, portanto, 8, com quem eles se reuniram no dia 15 de agosto do mesmo ano. As convocatórias foram continuando e então foram aparecendo, um por um fomos aparecendo, até que juntamos um grupo de 35 elementos. Começamos com as atividades na Paróquia de Fátima, isso São Domingos. Primeiro, portanto, os antigos escuteiros, e foram surgindo também alguns aspirantes. A partir de uma determinada altura, fomos recrutando, portanto, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos e por aí adiante. E então começamos a dar a formação a esses jovens. Em setembro, outubro de 1990, os trabalhos de formação dos jovens aspirantes, portanto, tiveram o seu início, e em janeiro, portanto, de 1991, a Comissão Instaladora marca uma Assembleia Constituinte que se realizou em fevereiro de 1991. Mas é assim que nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro, na Casa Desportista, se realizou a Assembleia Constituinte, presidida na altura pelo Ministro da Juventude e Desportos, que era o professor José Sardinha de Castro. Foi eleita nessa altura a Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional. A 16 de junho de 91 realizaram-se as primeiras promessas no quintal de São Domingos, portanto da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na altura São Domingos. Nessas promessas estiveram presentes 36 dirigentes e cerca de 300 escuteiros, tendo-se formado, portanto, 2 agrupamentos em São Domingos e um agrupamento na Cidadela Desportiva, que na altura era a sede nacional. Ainda em 1991, portanto, mais ou menos nos finais de 91, alguns membros da ANA, portanto, a Associação Nacional de Escuteiros, criaram a AECA, que seria a Associação de Escuteiros Católicos de Angola. Ora, tendo em conta que a ANA tinha pouca experiência, era nova, sem grandes recursos, formou-se uma primeira delegação chefiada pelo chefe Rui Falcão Pinto de Andrade,
integrada por mim, Cláudio Carvalho, na qualidade de secretário internacional, e pelo chefe António Fonseca. Ora, essa delegação tinha como missão ir à Itália, à Espanha e Portugal. Na Itália, contactamos a AGES, que é a Associação de Guias e Escuteiros Católicos da Itália. Em Espanha, contactamos o MSC, foi o Movimento Scout Católico de Espanha. E em Portugal, o Corpo Nacional de Escutas, que é o Escutismo Católico Português. Portanto, foi com o CNE que nós mais nos identificamos, uma vez que grande parte dos escuteiros existentes e que, portanto, formaram o primeiro grupo eram provenientes de agrupamentos do CNE, portanto, aqui do tempo colonial. Dada a prontidão em ajudar-nos, foi assinado um acordo de protocolo com o CNE, com vista ao seu apoio na constituição e instalação da ANE e o seu reconhecimento pela OMMSS. Portanto, foi o CNE quem nos ajudou a elaborar toda a documentação, ajudou-nos nos regulamentos com os seus, portanto, dada a sua experiência, e assim, portanto, fomos tendo uma cooperação que perdura até hoje. Em 1992, a ANE participa, portanto, isso dentro das atividades da Associação Nacional de Escutas, participa numa grande atividade de caráter social, que foi a montagem do campo de acolhimento para os refugiados do Bengo, isso em colaboração com a Cruz Vermelha de Angola. Em 1992, houve uma participação ativa no acompanhamento da visita do Papa João Paulo II. Portanto, os escuteiros estiveram devidamente engajados nessa atividade. Acompanhamos o Papa em todos os locais por onde ele passou. Em 1994, por orientação do Bureau Mundial do Escutismo e com o acompanhamento de um membro do Bureau Regional, a ANE, Associação Nacional de Escuteiros, e a ECA, Associação dos Escuteiros Católicos, entraram em conversações para a criação de uma única associação, tendo de resultado a criação da AEA, Associação de Escuteiros de Angola. Esta união resulta do facto da Organização Mundial do Movimento Scout apenas reconhecer uma associação nacional. Seguiu-se a eleição da Junta Central, onde foram integrados elementos tanto da ECA como da Associação Nacional de Escuteiros. Foi eleita tanto os órgãos dirigentes, tanto a Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional, e foi indicado como chefe escuta o Bispo Emérito de Benguela, Dom Oscar Lino Braga, figura moral e simbólica do movimento, que era visto como um guia de referência ética para as gerações de escuteiros. A 35ª Conferência Mundial de Escutismo, realizada em 1999 em Durban, foi, tanto, a conferência que marcou e que reconheceu a Associação de Escuteiros de Angola como membros de pleno direito da Associação Mundial, e foi-lhe atribuído o número 138. Portanto, foi esse o início do nosso escutismo, que caminhou ao longo de todo esse tempo, hoje desenvolveu-se, está espalhado por todas as províncias, tem um efetivo enorme, temos participado, aliás, a associação tem participado em diversas atividades, começou atividades, conferências,
por aí adiante. Portanto, a primeira conferência que a Associação teve acesso foi a de Durban, a 35ª Conferência Mundial. Teve uma participação também, a primeira participação em conferências da zona foi a zona não, a Conferência Africana foi em Libreville, no Gabão. Depois, pronto, foram sucedendo outras conferências a nível de zona. Portanto, a conferência a nível de zona é anual, a nível da região é trienal e a nível de mundial. Portanto, as conferências mundiais realizam-se de 4 em 4 anos. Portanto, em princípio, isto é essa breve explanação que eu quero fazer acerca da criação da EA e do desenvolvimento do escotismo em Angola. Bom, foi a força de vontade, foi o voluntariado. Nós partimos praticamente do zero. Os nossos recursos foram postos à disposição. A maior parte dos nossos associados trabalhavam. O chefe Rui, por exemplo, era portanto, um dos dirigentes a nível do Ministério da Juventude e dos Esportes. Portanto, tivemos, por parte do Ministério da Juventude, a associação, em princípio, está ligada a esse Ministério. Portanto, o Ministério deu-nos alguns apoios. A nível de outros setores, portanto, eu estava nas relações internacionais na altura. Tive, portanto, a felicidade de ter meios disponíveis a nível de serviço, portanto, tinha fax, tinha TDI, etc. E aí facilitou-me, de certo modo, portanto, este intercâmbio a nível com outras associações, a nível do Bureau Mundial, a nível a nível do Bureau Africano. E pronto, tivemos um grande apoio também do Corpo Nacional de Escuta, que nos forneceu muita documentação que serviu de base para a formação dos nossos escuteiros. De lembrar que para as deslocações, portanto, nós não tínhamos meio de transporte, foram as nossas próprias viaturas que foram postas à disposição dessa grande tarefa. Portanto, e pronto, com o esforço de todos nós, foi possível criar essa grande associação. Não, pronto, como eu disse, portanto, em 1924 foi quando o EEP se instalou em Angola. Pronto, mas o EEP não teve grande expressão. Quem se desenvolveu mais foi o CNE, que perdurou até as vésperas da independência, até 1975. Com a independência, pronto, as coisas voltaram a zero. Não havia, portanto, esse livre direito de associação, etc. A partir de 1990, então, quando houve a abertura, quando portanto, estava em preparação das eleições, etc., pronto, houve essa abertura, houve a possibilidade do livre direito de associação. Então, só aí então é que, como disse anteriormente, os antigos escuteiros se juntaram para retomar então os escuteiros. Aliás, foram chamados todos escuteiros, né? Mas a sua maioria eram, portanto, elementos provenientes do tempo do Corpo Nacional de Escutas, portanto, isso no tempo colonial. Bom, existiam estas duas associações, como disse, né? A Associação Nacional de Escuteiros e a Associação de Escuteiros Católicos de Angola. Uma vez que o Bureau Mundial não reconhecia duas associações em cada país, portanto, nós fomos trabalhando nesse processo, tanto a EA, aliás, a ANA como a ECA, fomos trabalhando na documentação no sentido de sermos reconhecidos pela Organização Mundial. Pronto. Atendendo que a resposta da Organização Mundial é de que não reconhecia duas associações em cada país, então tivemos que nos juntar novamente. Tivemos que nos juntar, portanto, veio um elemento do Bureau Regional Africano que trabalhou connosco, juntamos as delegações das duas associações e então tratamos de alterar, portanto, ver o que era aproveitável de uma e da outra, fundimos, portanto, toda aquela documentação, fizemos estatutos, etc., e os regulamentos,
Então criamos, das duas associações, criamos apenas uma associação, que foi proclamada, portanto, a 3 de dezembro do mesmo ano, 94. Portanto, isso foi fruto dessa união. Então, o que é que nós fizemos? Pronto, as camisas de uma associação mantiveram-se, as calças, portanto, usamos a camisa de uma associação, calças, saias e calções da outra, e pronto, criamos um único fardamento. A nível de fardamento, portanto, era igual para todos. Portanto, a associação está aberta a todos os credos religiosos. A única diferença que há no fardamento é uma insígnia que é colocada no braço esquerdo que indica o credo. Tiveram elementos, portanto, da Junta Central da ANA e da ECA. Portanto, foram os elementos, portanto, que compunham portanto, que eram dos órgãos diretivos das duas associações. Nesta altura estamos a falar da presença de Dom Oscar também? Dom Oscar, exato. Quando foram nomeadas a Junta Central e o Conselho Jurisdicional, também foi indicado Dom Oscar como chefe de escuta. Não, já existiam outros credos. Em Benguela, por exemplo, existiam outros credos. Aqui mesmo em Luanda, tínhamos compreendistas e outros credos. Portanto, era uma associação aberta. Exato. Isso já a ANE, portanto, tinha esse caráter. A AEA, então, no ANEA, então, esse caráter manteve-se. Exato. De congregar todos os credos. Porque, pronto, havia o problema de que para as divisões já bastava as guerras, o problema dos efeitos da guerra, e, portanto, mesmo nas nossas famílias, portanto, uns eram católicos, outros não eram católicos, e, portanto, prosseguimos com esse ideal. Não é que, pronto, que os escuteiros se mantenham observantes, que continuem com as suas atividades, que tenham sempre esse espírito que sempre norteou, e para que o escuteirismo continue a desenvolver-se e a expandir-se ainda mais em todo o território nacional. Muito obrigado, eu é que agradeço. Sem palavras para ser. Jovens e pela nação.